Bem-vindos à escola Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo. Uma escola diferente. Que poderosa revelação você recebeu na última reunião, quando aprendeu que todos nós somos ministros. E hoje a revelação vai continuar. Você vai experimentar por si mesmo a resposta à pergunta: que faremos para realizar as obras de Deus? Agora, deem as boas-vindas ao profeta de Deus neste período crítico da história e seu amigo Morris Cerullo. Deus está nos ensinando que em nossas mãos está o futuro do sucesso da obra de Deus. Digo em nossas mãos porque Deus fez a você e eu uma tríplice promessa. De fato, foi uma profecia dada aqui por Deus logo na primeira reunião, na abertura da escola de ministério. Ele disse 3 coisas a nós e eu espero que você tenha discernimento espiritual para ver 3 coisas vindo a acontecer. Uma, Deus disse que a nossa vida nunca mais seria a mesma. Quantos de vocês estão sentindo a obra do Espírito Santo agindo em vocês? Vocês sabem que sua vida não será a mesma. Amém? 2, ele nos disse que nós vamos saber, antes dessa escola terminar, vamos saber como realizar as obras de Deus. E o futuro êxito do reino de Deus e da obra de nosso Senhor não vai depender só de pastores e não vai depender dessa estrutura convencional da igreja que temos agora. Então, você pode não entender o que Deus quer dizer e qual o sentido quando Ele diz o que acabou de dizer. Mas a prova real de todo profeta de Deus é esta: se o que ele diz vem a acontecer. Quando Deus deu a sua palavra e suas promessas, as pessoas não entenderam, e quando Deus tentou dirigir muitos servos seus em seus passos e em sua vontade e em seu caminho, eles sempre tiveram dificuldade em compreender ou em entender ou em ver o que Deus queria. Mas é quando você obedece fielmente ao que Deus diz que seu plano ganha uma perspectiva perfeita. E você recorda e você diz: ó Senhor, agora eu entendo o que tu estavas falando. E Deus fez outra profecia a nós, uma profecia tríplice. E a terceira profecia é esta: que Ele levaria nossa vida a uma manifestação e a ter uma experiência. Nós não vamos ser somente cheios e não vamos ser só cheios de conhecimento e das Escrituras e de doutrina ou de teologia, mas Ele vai de fato tomar as palavras que estão sendo ditas aqui e Ele vai torná-las uma parte tal da nossa vida que dia a dia
passo a passo, poderemos então sentir essa experiência tendo lugar em nós e saberemos que não a recebemos aqui, mas que a recebemos aqui dentro e podemos então fazer algo sobre ela. Ontem descobrimos algumas coisas muito importantes. Descobrimos que a igreja de Jesus Cristo, não um homem, um ministério, nem um dom, mas a igreja de Jesus Cristo é o ponto central pelo qual o Espírito Santo e Deus vão operar. Que não temos de nos preocupar em saber se temos o dom de curar, em saber se temos o dom de línguas, em saber se temos o dom de profecia. Tudo que temos a fazer é ter 2 ou 3 pessoas reunidas em nome do Senhor. E o Senhor está no meio delas. E quando o Senhor está no meio de nós, tudo pode acontecer. Todos os dons estão lá. Porque a igreja é aquela instituição que Deus estabeleceu no mundo para que ela seja o centro curador e o centro para o qual se dirige todo o poder e a glória e ministério. E isso nos dá alguma esperança. Porque vocês podem nunca ter sido usados pelos dons do Espírito Santo em toda a sua vida, mas se vocês estiverem congregados em nome do Senhor, Deus pode tomá-los e vocês podem sair e impor as mãos nos doentes irmãos e curá-los. Amém. Agora, temos procurado estabelecer, não nós, mas o Espírito Santo, é quem estabeleceu uma ordem muito importante de prioridades. Porque se é que nós vamos responder à pergunta: que faremos para realizar as obras de Deus? Nós vamos ter de conhecer quais são essas obras de Deus. E nós descobrimos isso ontem. Como foi importante que Jesus provasse quem ele era. Jesus, oh amado Senhor, porque o judeu, lembra do que eu disse no primeiro dia, que Deus levantou o judeu com um propósito? Quantos se recordam disso? Vamos, vocês se recordam? De fato? Vocês se recordam? Mesmo? Com que propósito Deus levantou os judeus? Além de trazer Cristo a este mundo e de usá-los como um meio através do qual o Messias iria aparecer. Alguém me diga. Isso mesmo, mostrar ao mundo que existe somente um Deus. Não era um Deus de barro, madeira ou metal. Não era imagem de escultura, não era o Deus daqueles pagãos que se cortavam e não tinham resposta às suas orações. Mas Deus levantou o judeu como seu povo para mostrar ao mundo todo que ele é o Deus real, o Deus vivo, o único Deus, e que não há outro Deus além dele, e que Jeová é o seu nome. E agora Deus tem um povo seu. Oh, glória a Deus. Ele tem um povo agora. E não é somente o judeu, eles são o povo escolhido. E Deus vai cumprir o seu plano através deles. Mas agora, aquele que é judeu não o é porque seu nome é Abraão, ou Isaac, ou Rosenbloth, que era o sobrenome da minha mãe. Isso mesmo, esse era o seu nome. Judia ortodoxa russa. Ela era a senhora Rosenbloth.
Mas quem é judeu agora, não é judeu, irmão, por ser judeu no exterior, ou por causa da sua herança, ou a sua linhagem, mas o que é judeu agora, é judeu porque teve o seu coração circuncidado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E Deus levantou a igreja, que é o seu Israel espiritual, por assim dizer. Mas eu não quero entrar numa discussão teológica, porque quando vocês sabem que não viemos aqui para nos envolver com doutrina. Mas Deus nos levantou como o seu povo, com um propósito divino, para mostrar ao mundo que Jesus Cristo, o Filho de Jeová, que veio a este mundo com um propósito, que viveu e morreu, não está morto. O túmulo não pôde contê-lo, cadeias não o prenderam, barras não o aprisionaram, irmão, mas da sepultura ele saiu, quebrou os grilhões, abriu as portas da prisão. O Espírito do Senhor Deus estava sobre ele. E o mundo espera para ver esse Cristo ressuscitado. Mas eles não vão conhecê-lo através dos tradicionalistas. Eles não vão conhecê-lo através dos conservadores. Eles não vão conhecê-lo através dos modernistas. Eles somente irão conhecê-lo quando Deus levantar um povo e colocar em suas mãos a capacidade para fazer as obras de Deus, para mostrar ao mundo que Jesus é quem ele diz ser. E foi assim que o Filho de Deus manifestou a prova de que ele veio de Deus. Ele disse: eu nada faço de mim mesmo. Ele disse: a única coisa que eu faço é aquilo que eu vejo o Pai fazer, porque o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas o que eu vejo o Pai fazer, isso eu faço, e isso prova que eu não vim por mim mesmo, mas que eu vim do Pai. Um milagre, 5.000 almas vieram a Cristo. Aprendemos algo muito importante ontem. Aprendemos que não é aquilo que somos. Irmão, se você se mirar no espelho, você vai se voltar e dizer: oh meu Deus. Todos vocês sairão dizendo: como podes tu me usar? Lembra do que eu disse? Gostaria que todos os pastores que assistem a este meu programa, essa escola de ministério, que ouvissem o que eu vou dizer agora. É fácil, e vocês vão descobrir isso no estudo de hoje, e nós vamos descobrir isso na nossa revelação de hoje. É muito fácil pregar. É fácil pregar, mas é muito mais difícil demonstrar o que você prega. É fácil pregar sobre amor e descer do púlpito mostrando tudo menos amor. Você não precisa dizer amém, pode dizer ai, mas isso é o que acontece. Temos uma porção de pregadores que não praticam o que eles pregam, e eles vivem duas vidas, uma atrás do púlpito e outra quando saem do púlpito. E isso tem de parar, porque o mundo nunca vai ser alcançado enquanto eles não virem que põem em prática aquilo que prega. Agora,
eu não digo isso para ofender alguém. Mas eu digo porque já chegou a hora. Temos de tirar a máscara. Por isso é que alguns dos meus professores, não professores agora, mas alguns professores, na escola ficavam zangados comigo porque eu lhes dizia, sabe, eu não quero que vocês saiam por aí pregando triunfo e vida cristã e a vida em Cristo ou qualquer dessas belas coisas de Deus e depois então desçam do púlpito e então ajam como se fossem crianças que precisam de andar com mamadeira na boca. Vamos, irmão, quando eu prego aqui, quando eu desço aqui, fique sabendo, meu irmão, eu não quero estar lá nas alturas, tão cheio de tudo quanto é doutrina, que confunde minha cabeça, irmão, e faz a gente ter arrepios e tudo mais. Eu quero que você saiba disso, que essa coisa é tão real, que quando você descer de lá e você descer de novo à terra, meu filho Davi disse uma coisa que eu gosto muito. Ele disse, papai, sabe, nós devemos ser capazes de viver no nível dos ouvintes, e quando estamos aqui, irmão, no nível dos nossos ouvintes, temos de ser capazes de ter esse relacionamento em que sabemos que é real, irmão, e não uma máscara. Vamos, não é máscara, é real. É real. Agora, nós abrimos uma porta ontem e começamos a entrar por ela. Não é o que somos, mas é o que Deus pode fazer de nós. E todas essas coisas que têm de fazer parte de toda a manifestação do nosso ser. Nesta escola em particular, só vamos poder tratar de uma. Eu gostaria de tratar de muitas delas, mas não temos tempo. Talvez vocês não saibam, mas eu tenho um pequeno relógio aqui. Vira? E eles põem esse relógio aqui, sabem? Ele não está lá para marcar a hora. Está lá para me dizer quando é a hora de parar. O que é estranho sobre esse relógio é que ele nunca funciona. Estávamos entrando por uma porta. Começamos a falar sobre a fé ontem, que, sem qualquer sombra de dúvida, é um dos maiores problemas para termos uma compreensão, para que ela não se torne ambígua, para que ela não se torne líquida, mas tenhamos uma compreensão dela e ela não seja ilusória, mas cheguemos a entendê-la de modo sólido, seguro, e possamos dizer, bem, é isso, sabe? Eu leio o jornal às vezes desejaria não ter lido. Quando eu vou a reuniões como esta, eu passo uma semana inteira sem ler o jornal, ou mesmo ouvir as notícias na televisão, e às vezes eu só ligo para poder ficar a par do que acontece. Eu não sei por que eu faço. Talvez por sentir a obrigação de saber o que se passa. Porém, o fato é que
depois de ouvir as notícias ou depois de ler o jornal, estamos mais confusos do que antes. Às vezes, em minhas viagens por outros países do mundo onde eu não posso ouvir notícias, onde o jornal não representa nada, então eu sinto um grande alívio. Vocês já ouviram falar sobre um economista? Quantos de vocês ouviram a palavra economista? Sabe, o presidente tem economistas, ele tem muitos deles ao seu redor. E o economista é a pessoa que pode falar pelos dois lados da sua boca ao mesmo tempo. É sim, isso é o que eles nos dizem sobre a economia. Eles dizem, bem, se isso acontecer, é isso que prevemos que será o resultado. Mas se isso não acontecer e esse for o resultado, então aquilo vai se dar. Desse modo, eles estão amparados dos dois lados na questão. Ninguém está dizendo exatamente o que vai acontecer. Você diz, por que, Mauro Cerulo? Porque eles não sabem. É como se dá com os médicos. Os médicos tentam fazer o melhor que eles podem, mas mesmo o melhor que eles podem fazer é limitado. Agora, eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto de segurar alguma coisa que é tão sólida e tão positiva que eu sei que não tenho de me preocupar se ou e, mas os meus pés estão tão firmes que eu sei. Quero dar só um pequeno exemplo aqui. Por muito tempo, a ciência médica tem dito que a pessoa diabética, se ela usar açúcar sendo como ela é, diabética, isso é muito prejudicial. As pessoas que são diabéticas por anos se abstiveram de tudo quanto é doce, de sorvete, de tortas, de fato, essas coisas não são boas para você mesmo. Mas há algumas semanas ou meses saíram com uma declaração que depois desses anos todos nós podemos estar errados. Eu não sei como não houve 1 milhão de processos de toda essa gente que sacrificou bolos e sorvetes e tortas. Eles disseram, agora achamos que se você tomar açúcar, ao menos em pequena quantidade, isso não fará mal a você e realmente não afeta a saúde do diabético. Imaginem depois de todos esses anos. Mas há um lugar firme de entendimento. Aqui podemos chegar e não temos de viver em agitação. Sabem, é uma coisa estranha e peculiar. Aparece por aí um pregador e ele prega nessa direção. E então, de repente, uma porção de gente é arrastada nessa direção. Então surge outro pregador e ele prega nessa direção e uma porção de gente é levada noutra direção. E eu vejo isso se repetindo sempre. E eu digo, Senhor, o que aconteceu que antes as pessoas tinham seus pés tão bem firmados que quando uma doutrina qualquer aparecia, ela não arrastava o povo, e se outra doutrina surgia, ela não os levava, mas eles sabiam em que direção iam o tempo todo. Eles iam numa direção segura e não eram arrastados. E ninguém tem todas as respostas. Mas há algumas coisas que podemos saber com certeza plena. E há uma coisa que eu sei que Deus não é o autor de confusão. E se você está confuso, é melhor verificar de onde essa confusão vem. Eu acho que não me ouviram.
passou por cima da cabeça de vocês. Deve ter pousado em algum outro lugar qualquer. Que Deus tire as nuvens de cegueira espiritual dos nossos olhos e nos ajude a entender como nunca antes. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus no homem é a capacidade que Deus lhe deu para governar e para dominar e para ter autoridade sobre a sua vontade. O homem usou isso para desobedecer a Deus e, como resultado do pecado de Adão, ou desobediência, o pecado entrou no mundo, e a doença entrou no mundo, e a morte entrou no mundo. E Deus nunca desejou que o homem conhecesse o pecado. Ele não criou o homem para pecar. Nunca desejou que ele fosse doente, nunca pretendeu que perdesse seus cabelos, os olhos enfraquecessem a ponto de precisarem de 4 olhos. Ele não pretendia que seus ouvidos ficassem surdos, que usássemos aparelhos auditivos, ou muletas, ou até mesmo bengalas. Nunca foi a vontade de Deus. E não é a vontade de Deus ainda hoje. Quando Deus criou o homem, Ele o pôs no jardim do Éden para aproveitar todas as coisas que Deus havia colocado no jardim do Éden. E o homem era um ser espiritual. Mas como resultado do pecado e da impiedade, ele herdou uma natureza degenerada e má. É o que a Bíblia diz. O homem é pecador. Primeiro, não por escolha, mas por nascimento. Toda pessoa que nasceu neste mundo, desde o tempo de Adão e Eva e desde o seu ato de desobediência, nasceu moldada em iniquidade. Esta foi a maldição que Deus pôs sobre o mundo pela desobediência do homem. E Deus deu ao homem, quando Ele o criou, em primeiro lugar, 5 sentidos: o tato, o paladar, a visão, o ouvido, o olfato. Em lugar nenhum se acha que a manifestação da fé era uma qualidade inerente na pessoa humana. Nunca. É simples. O homem não precisava de fé para crer. Ele andava com Deus, ele falava com Deus, tinha comunhão com Deus, até o momento que a comunhão e o relacionamento foram interrompidos e ele perdeu tanto a comunhão como o relacionamento com Deus. Agora, Deus é um ser sobrenatural, como já vimos ontem. A palavra Deus quer dizer alguém que deve ser adorado por ter capacidade sobrenatural. E a palavra sobrenatural quer dizer aquilo que vai além da lei ou do poder da natureza. Agora, olhe para isto. Veja isto. Veja isso de novo.
Mais uma vez. O que é isso, Maurício Cerulo? Esta é a lei da natureza. Chama-se gravidade. Não se pode quebrar essa lei. Se você quebrar, você paga o preço. Se eu fosse saltar dessa plataforma, quantos aqui sabem que eu não iria andar pelo ar? Quantos aqui sabem que se eu saltar desta plataforma, eu vou direto para o chão? Quanto mais alto, maior o risco que eu tenho de quebrar o meu pescoço. Só existe um poder para desafiar essa lei. E esse é um poder sobrenatural. Se eu andar aqui e começar a andar pelo ar, quantos de vocês sabem que teria que demonstrar capacidade sobrenatural? Agora, o único poder que pode fazer isso é o poder de Deus. Por quê? Porque Deus é sobrenatural. É por isso que você e eu podemos orar aqui. Deus pode responder lá onde está a sua casa. Apesar de serem de muitos estados e de muitos países diversos, Deus pode ouvir a oração se começarmos a orar aqui. E você tem uma necessidade em Nova York, ou na África, ou em qualquer outro estado deste mundo, meu irmão, ou outra qualquer parte do planeta, Deus pode ouvir a oração lá. Por quê? Porque Ele é sobrenatural e Ele está em todo lugar. Vamos, demos a Ele palmas. Vamos. Se o relacionamento do homem com Deus se quebrou e Deus é sobrenatural, o homem, então, não pode sozinho ir a Deus ou então comungar com Ele. Por quê, Maurício Cerulo? Porque Deus é sobrenatural, é ilimitado. E o sentido do paladar, do olfato e do tato, da visão e da audição, cada um desses sentidos é limitado. Porque você só vê um tanto. Irmão, após uma certa distância, você não vê mais. E alguns de vocês não veem bem mesmo. Quantos sabem que acontece o mesmo com o ouvido? Quantos de vocês sabem que não temos condições de ficar de pé aqui e ouvir o que se passa a 3 quadras daqui? Vamos! E os sentidos são limitados. Quantos de vocês sabem que o sentido do tato é limitado? Eu só posso estender a mão e tocar até um certo ponto. Irmão, depois que eu chego ali, além dali, se não me movimentar, eu não posso alcançar além desse ponto. Tato, visão, paladar. Irmão, e o paladar? Se você Se você tiver um pouco de sorvete aqui em minha frente, eu posso olhar para ele, mas eu não posso prová-lo se não chegar à minha boca. E se não usar o meu paladar, então eu não consigo prová-lo. Eu não posso experimentá-lo estando lá. Seria até bom, eu não engordaria. Eu seria sempre bem magro. Porque sorvete é o meu fraco. Tato, paladar, visão, olfato, a mesma coisa aqui. São todos sentidos limitados. Mas Deus não tem limites. E quando nascemos de novo e entramos em relacionamento com Deus, nós não usamos mais os sentidos naturais para comungar, ter comunhão, andar. Nós recebemos um novo sentido que toma esses sentidos e faz com que se limitem
só ao terreno natural. Mas dissemos que o homem vive em duas esferas. Ele vive no mundo natural e ele vive no mundo espiritual. Continuamos a usá-los no mundo natural, mas não continuamos a usá-los no mundo espiritual. E nós vamos tratar desse aspecto um pouco mais adiante, onde se diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O homem tem 2 pares de ouvidos. E quando a Bíblia fala a respeito da fé vir pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, não está falando de ouvir com os ouvidos naturais, as palavras que nos são ditas. Está falando que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo, que vai além do ouvido natural e entra no Espírito, em nosso Espírito, nos ouvidos espirituais, onde você tem um relacionamento na manifestação sobrenatural, de um andar sobrenatural com um Deus sobrenatural. Oh, vamos, ergam as mãos, deem louvor a Deus. Por isso é que Efésios 2, 8 e 9... são tão importantes de entendermos quando nascemos de novo. Pela graça sois salvos. Pela fé, Deus nos dá um 6º sentido. Por quê? Porque agora você nasceu de novo. Você lembra o que Paulo diz? Que a vida que eu vivo agora, diz ele, eu não vivo segundo a carne. A Bíblia diz que a mente carnal é inimiga de Deus e não entende as coisas que são de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E quando você está no mundo natural, está dependendo dos sentidos naturais, você não pode entender as coisas de Deus. É impossível. Paulo disse: a vida que eu vivo agora, eu não vivo do que eu vejo, eu não vivo do que eu ouço, eu não vivo pelo que eu toco, ou provo, ou vejo, ou cheiro. Ele disse: eu vivo pela fé no Filho de Deus. Por muito tempo, muitas das suas experiências têm sido deste modo. É exatamente como na vida espiritual. Não olhe para Maurice Cerullo com esse olhar. Um dia você tem vitória, no outro dia você está deprimido. Chega alguém e diz: veja só, o que se passa, irmã? Blá, 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 blá. Irmão, fique sabendo disso. É tempo de Deus ter um povo. Estão ouvindo? Oh, gente. Porque quando a manifestação dos frutos do Espírito está em sua vida, não deixe ninguém enganá-lo. Eles não têm de flutuar. Quando você é afetado pelas circunstâncias, algo está errado. O que está errado, Maurice Cerullo? Algo está errado com sua experiência. Mas eu quero que você fique sabendo de uma coisa. Se está certa a experiência que eu já tive com Deus, e se a experiência que você recebe nesta escola está certa, eu posso lhe garantir, irmão, você enfrenta tudo. Você enfrenta a crítica, enfrenta o ridículo, enfrenta os mal-entendidos. Você enfrenta tudo, irmão.
mas não voltará atrás em sua experiência. Do que você acha que Paulo estava falando? Irmão, quando ele foi açoitado, quando naufragou, quando ele foi apedrejado e quando ele tinha fome, você o ouviu indo por aí se lamuriando e clamando a Deus? Oh Deus, veja todas as coisas que eu fiz por ti e agora eu estou com fome. Você pode vê-lo, irmão, quando eles o jogaram na prisão? Você pode vê-lo no chão frio da prisão, se lamuriando ali. Oh Deus, por que eu que estou aqui? Se tu me amas, o que está errado? Onde eu falhei? Você diz, por que não, Maurice Cerullo? Eu vou dizer por quê. Porque ele teve uma experiência, irmão. Quando esteve lá no deserto, ele experimentou a glória de Deus, irmão. E se era preciso um naufrágio, e se era necessário a nudez, se era necessário a pobreza, e era preciso que ele perdesse tudo, ele não ia se preocupar, ele prosseguia para o alvo, pelo prêmio da suprema vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos! Deus está buscando soldados, não bebês. Nada de errado em ser um bebê, é só não ficar sempre assim. Quando você veio até o pé da cruz, existiam muitas coisas que você não possuía. Você não possuía amor, você não possuía alegria, você não possuía paz. Eu não vou falar sobre isso porque eu não tenho bastante tempo neste estudo. Mas agora temos amor. Agora temos alegria. Agora temos paz. E onde você conseguiu? Oh, não foi você. Você gostou do que certas pessoas estão pregando e ensinando. Você procurou a Bíblia, você decorou versículos sobre amor. E então disse, bem, agora, Senhor, eu tenho sido a pior pessoa do mundo. É difícil para mim amar as pessoas, mas agora eu as amo, eu as amo, eu as amo. Hã? Eu tenho paz, eu tenho paz, eu tenho paz. Pois bem, o que foi que dissemos ontem? O homem nada tem. Digam. Em si mesmo. Senão o que ele recebe? Do alto. Amém. Sabe por que seu amor não será afetado, irmão, por circunstâncias? É porque não é seu, é de Deus. Sabe por que sua alegria não vai ser afetada pelas coisas, se elas não forem bem, ou se você tem problemas, ou desentendimentos, ou circunstâncias em sua família que você não compreende, irmão? E isso não vai afetar você, sabe por quê? Sua alegria vem de Deus. E sabe por que sua paz dura para sempre, e sempre, e sempre, e sempre? Porque não é a sua paz, é a paz de Deus, irmão. O amor de Deus foi derramado em seu coração. A alegria do Senhor é nossa força. Oh, aleluia, minha paz e eu vos dou. Nós nada temos. Estamos falidos antes de chegar à cruz. Mas, irmão, quando chegamos à cruz, glória a Deus, encontramos um tesouro. Vamos, um tesouro precioso. E não estou falando somente em dinheiro. Há muita gente que se preocupa em poder andar num carro do último tipo. Não há nada de errado nisso. Você tem uma dúzia se quiser. Mas estou falando em não pôr o seu interesse nas coisas deste mundo, e sim nos valores eternos que não perecem, que permanecem sempre. Vamos, vamos.
Por isso é que essas coisas não falham. Por isso elas são firmes, irmão. Oh, glória a Deus! A alegria não é maior um dia e menor no outro, e os sentimentos não é que nos controlam mais. E todas essas coisas permanecem firmes e seguras. Por isso Paulo disse, essas coisas não me abalam. Ele disse, em tudo isso sou mais que vencedor. Ele disse, sou mais que vencedor. Posso vencer as circunstâncias, posso vencer os desentendimentos. Quase todos a quem Paulo pregava se voltavam contra ele. Eu creio que você nunca ouviu isso. Talvez você não esteja em situação tão ruim. Quase toda a igreja e muitos do que ele orientou tiveram desentendimento com ele. Eles não o compreendiam. Mas, irmão, isso não impedia que ele os amasse. Não, ele os amava assim mesmo. Por quê? Porque não era seu amor que estava agindo dentro dele, era o amor do Todo-Poderoso, irmão, e ele transcende todo desentendimento. Ele perdoa quando a capacidade humana não pode subir acima do desafio. Deus dá-lhe uma unção quando você perdoa, irmão, por mais que façam contra você. Mas se você não pode criar e se não pode manufaturar por esforço mental e mesmo por memorização, amor, alegria, paz, que são essas coisas? Eles são os frutos do Espírito. Eles são os dons de Deus dados através de Jesus Cristo. Não podemos fabricá-los. Você faz esforço para ser amável. Eu gostaria de ter um gravador secreto depois de encerradas as reuniões, ou enquanto as pessoas estão se matriculando. Ou vocês acham que isso não valeu a pena? Não estou falando sobre o mundo, estou falando sobre nós. Eu gostaria de ter um gravador secreto. E essas coisas não falham. Agora eu quero fazer uma pergunta rápida. Se não podemos criar amor e alegria e paz, então diga-me o que faz você e eu pensarmos que todos os estudos deste mundo e todo o esforço podem produzir em nós talvez a maior das características e a maior necessidade em nosso relacionamento com Deus. O que faz que pensemos que podemos produzir fé, F-E. Grave no seu espírito. A fé não é uma força normal em nós. Não. A fé é como o amor. O que nós temos como uma força natural é o poder para crer por nossa vontade, o que é bastante diferente da fé. Podemos na mente, podemos no espírito, podemos com determinação ser uma pessoa positiva, mas não estou falando disso. Estou falando de um relacionamento com o Deus sobrenatural que abre a arena do céu para nós e nos dá a capacidade para participar com Jesus Cristo, como herdeiros com Ele e a andar em lugares celestes. Quando nos separamos do que é natural, oh Deus, nós deixamos o mundo natural para trás
E estamos lá, irmão, andando com Cristo em nossa herança, quando fomos feitos filhos de Deus, aleluia! E fomos feitos co-herdeiros com Jesus Cristo. Do quê? De todas as glórias nos lugares celestiais. E tudo que Deus tem preparado, irmão, desde o princípio para a manifestação da sua igreja, Ele colocou tudo isso à nossa disposição. Não há nada que Deus vai manter escondido de nós. Essas riquezas que Ele guardou entesouradas como segredo até a plenitude do tempo. E a plenitude do tempo veio quando Jesus Cristo, Filho de Deus, se manifestou na carne neste mundo aqui, nesse momento, irmão. Deus deu a você e eu a capacidade de andar nos lugares celestiais para participar da herança celestial e não mais ser limitado ao natural. Irmão, ouça bem isso. Glória a Deus. Se você se sente como eu, você vai andar nas nuvens. Oh, glória a Deus. Vamos, você compreende? A fé é dom de Deus para a sua nova criação. Você vê isso? Vamos, está ficando claro? Por quê? Porque se somos novas criaturas e não mais carnais, eu vou ensinar essa gente como... Se somos novas criaturas e temos uma nova natureza, temos um novo sentido. E fiquem sabendo que o diabo vai sentir que levou um direto no queixo. Vamos, digam ao diabo que fique do seu lado da linha. Vamos, diga de novo. Você não ouse dizer, nem pensar se a fé funciona. Você diz, por que não, Maurício Cerulo? Porque eu vou lhe dizer uma coisa, sem dúvida alguma. Eu sou responsável diante de Deus por isso. A fé nunca falha. Não existe nenhuma fé fracassada. Não existe isso de uma fé imperfeita. A fé nunca falha, e não há isso de fé real ou de fé irreal. Irmão, se você tem fé, ela é real. É isso, não existe isso de uma fé irreal. Vamos, diga ao diabo que fique do outro lado, vamos. De novo. E nunca se esqueça do que está lhe acontecendo. Deus lhe deu uma brecha espiritual. Sabe qual é ela? Ele deu a você uma explosão de novo conhecimento pela revelação no mundo do Espírito. Qual o propósito? O propósito é levar você além da linha de defesa. Quem está do outro lado da linha? O diabo. Você está rompendo a linha dele. Oh, glória a Deus. Você está rompendo a linha dele. Você está rompendo a linha dele.
Ao concluir esta mensagem poderosa, lembre-se de que agora você conhece as obras de Deus e Ele quer demonstrar seu poder na sua esfera de influência. É essencial que você esteja aqui na próxima vez, quando Morris Cerullo vai lhe mostrar como Deus quer usá-lo, quem quer que você seja. Até lá, então, estaremos orando por você.